presença poderosa e gloriosa. É um privilégio nós podermos desfrutar desse ambiente tão precioso e tão poderoso, né? Porque Deus está aqui, amém? Você crê que Deus está aqui? Você e eu não estamos aqui por causa de pessoas, nós não estamos aqui por causa de uma liturgia, nós estamos aqui por causa do Senhor, desse que tem a majestade santa. Glória a Deus. Isso sacode as nossas estruturas, irmãos. Precisa sacudir as nossas estruturas. Às vezes nós buscamos apenas uma experiência de uma noite, de um domingo, de uma reunião, mas tudo que o Senhor quer nos proporcionar é uma experiência de uma vida. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer afetar a minha vida e a sua vida. Ele quer fazer isso hoje, nesta noite, amém? Esteja pronto para aquilo que Ele já está fazendo. Antes de prosseguir, eu quero aqui dar 2 avisos. O primeiro é que nos dias 12 e 13 de setembro nós vamos ter um encontro face a face com Deus para homens. Recentemente, há 2 semanas, nós tivemos aí das mulheres, uma semana, né? Nós tivemos das mulheres e foi uma grande bênção. Nós tivemos aqui o retorno do encontro, foi maravilhoso. 2 semanas, né? Faz 2 semanas. E foi uma grande bênção. As mulheres voltaram aqui incendiadas. Amém, mulheres? Aleluia! E agora os homens têm a grande oportunidade de também serem tocados aí por essa presença gloriosa, por essa presença poderosa. Então, eu quero deixar aqui aberto para você, homem, ou se você já tenha feito ou não tenha feito ainda o encontro. O convite é para você. Se você deseja participar, mais uma vez, se for o teu caso, já ter feito, você está convidado. Se você nunca fez, você também está convidado a participar. Lá atrás, você deve ter percebido, quando você entrou, tem um totem, e ali naquele totem tem um QR Code, onde você pode então acessar o link da inscrição e fazer sua inscrição. Não precisa fazer o pagamento no ato da inscrição, mas se você já deseja participar, já faça isso. Ou aí pelos grupos da igreja, né, se você faz parte de alguma célula, e acesse o seu líder, e ele vai te orientar, ele vai te encaminhar para essa inscrição. Então, líderes de células masculinas, eu peço aí que você dedique uma atenção especial nessas semanas. Nós estamos às vésperas aí já, um mês na verdade, né, mas está muito perto. Então, para uma questão de logística, eu peço o empenho e a dedicação de cada líder, né, de célula, para que a gente possa estar aí já movimentando os nossos discípulos para estar participando desse momento tão precioso. O segundo aviso é que no dia 3 de outubro, nós vamos ter um seminário do sobrenatural. Quem vai ministrar esse seminário aqui é o irmão Márcio. Ele é da Igreja Metodista lá de Corbélia. Para quem participou da conferência em abril, o Márcio esteve aqui com o seu líder e pastor Fernando Mardegan, um pastor muito conhecido, né? Ele esteve ministrando aqui na sexta-feira, e o Márcio esteve acompanhando o pastor Fernando aqui no final da ministração, onde ele teve um tempo aqui com os participantes da conferência, onde ele liberou algumas palavras, né, orou com algumas pessoas, entregou algumas palavras específicas ali. O irmão Márcio é uma pessoa muito usada nessa área, e ele já faz esse seminário do sobrenatural lá em Corbélia, e inclusive alguns irmãos aqui da nossa igreja já estiveram participando lá. E nós vamos trazer esse seminário para cá. E nós estamos avisando com bastante antecedência, para que você possa se programar, se organizar e estar participando aqui. Por que a gente está avisando com muita antecedência? Porque nós estabelecemos um critério para a inscrição desse seminário. É que quem for fazer, que faça todo o período. E vai ser um período bem extenso, vai ser intensivo. Normalmente ele faz na sexta e no sábado. Nós optamos por fazer todo no sábado. Então vai ser no sábado à tarde e sábado à noite. Vai ter os intervalos, naturalmente. Mas eu vou pedir que você faça a sua inscrição, mas que você se organize. Se você tem trabalho, se você pode organizar a agenda do seu trabalho no sábado à tarde, que você possa fazer isso, para que você possa participar integralmente. Não é interessante que você faça ou só à tarde ou só à noite. Então, esse é um dos critérios que nós estabelecemos, que você esteja aqui recebendo integralmente aquilo que vai ser derramado. Qual é o intuito desse seminário? Irmãos, nós temos lidado já com situações aí que têm exigido um posicionamento diferente, mais contundente por parte da igreja.
Então nós lidamos com muitas situações, às vezes, que nós percebemos, alguns irmãos não sabem como posicionar, como reagir. Esse seminário vai trazer uma orientação para todos nós aqui. Então, se você é líder de célula, você é auxiliar de célula, se você não é líder nem auxiliar, mas tem interesse em aprofundar o seu conhecimento, e veja, não vai ser um seminário meramente teórico, a intenção é que esse seminário seja muito prático. Então vai ter quem vai ministrar é o Márcio, e essa abordagem que ele vai trazer, visa trazer aí algo prático para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia, dentro da nossa igreja, dentro das nossas células. Então quero deixar aqui já antecipadamente esse convite para você. R$30 vai ser o valor da inscrição, e eu quero que você esteja aqui com a gente, para esse tempo que vai ser muito importante. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Salmo 24. Ainda falando sobre o seminário do sobrenatural, nós vamos falar aqui, na temática é falar sobre os dons do Espírito, né, como usar os dons do Espírito, se não tem os dons, como buscar esses dons, enfim, toda essa temática, né, envolvendo o Espírito Santo no nosso meio, porque, irmãos, uma igreja sem a presença marcante do Espírito Santo não é uma igreja completa, e tudo que nós não queremos ser é uma igreja pela metade. Nós queremos ser uma igreja onde a presença do Espírito do Senhor esteja sobre nós. E o seminário do sobrenatural tem esse intuito. Salmo 24, do versículo 7 até o versículo 10, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Fecha os teus olhos mais um instante. Pai, nós percebemos claramente que este ambiente já está tomado pela sua presença, e tudo que nós desejamos é justamente isso. Não viemos aqui para uma experiência emocional, momentânea, nós queremos ser afetados pela sua presença, pela sua glória. Entendemos que o Rei desta glória está entre nós nesta noite. Deus, nós pedimos, fala conosco através do seu Espírito Santo, ministrando ao coração da tua igreja, através da sua palavra. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, domingo passado nós introduzimos esse novo tema do mês de agosto, que é a Sala do Trono, e nós falamos sobre adoração eterna, e hoje nós vamos falar sobre o Rei da Glória. Mas lembrando dos 3 textos que nós lemos no começo da palavra de domingo passado, onde nós citamos a visão que Isaías, Ezequiel e João estavam tendo ou tiveram. Isaías está contemplando Deus assentado no alto e sublime trono. Ezequiel está contemplando a mesma cena. João levado por Deus ali, por Deus ali na ilha de Patmos, e ele está tendo a revelação do livro todo de Apocalipse, e eles estão contemplando a mesma coisa, a sala do trono, o ambiente aonde está o trono do rei, o trono do rei de todo o universo, e eles estão tendo a grande visão privilegiada, maravilhosa e exuberante da presença, da glória do Senhor. E eles estão contemplando esse ambiente que é perfeito, que é magnífico, que todos nós precisamos também desejar viver por toda a eternidade, porque nós somos chamados para isso. Então, quando esses homens de Deus, Isaías, Ezequiel e João, eles estão tendo essa visão da sala do trono, então estão olhando sobre o trono, Deus o Todo-Poderoso, assentado sobre ele, eles estão contemplando a glória esplendorosa do Senhor. Eu não sei se você consegue, com certeza não consegue, nós não conseguimos mensurar o que é que eles estão contemplando, nós não conseguimos dimensionar o tamanho da visão, da glória, do ambiente, da presença de Deus que aqueles homens estão contemplando naquele momento. Então, é extremo,
É um momento extremo e é um momento sobrenatural. O sobrenatural é importante a gente lembrar da palavra, né? Está acima do natural. É uma esfera acima, é um nível elevado. E João, Isaías e Ezequiel, eles estão tendo essa visão, o privilégio de contemplar essa glória, a própria presença de Deus. É um peso de glória, é um peso substancial da glória de Deus. Substancial, falamos isso há pouco tempo, porque ela preenche de fato os vazios do homem, mas ela não só preenche os espaços vazios do íntimo do ser humano, como também ela transforma. Essa glória transforma, ela muda tudo em nós, ela traz sentido à nossa vida, ela faz valer a pena a vida que nós estamos vivendo. E eles estão tendo o privilégio de contemplar essa glória maravilhosa. Mas essa glória, ela tem um rei. Essa glória, ela tem um dono. E eu conversava essa semana com alguém, não me lembro exatamente com quem, mas nós falávamos sobre as reuniões que às vezes nós temos aqui e que o protocolo foge do nosso controle. E eu compartilhei com ele, com essas, acho que foi na célula, se não me falha a memória, mas a gente se acostuma a ter o domínio das liturgias das reuniões. Nós temos horário para começar, nós temos um horário para terminar, nós temos um protocolo, isso tem que existir, faz parte. Mas, irmãos, às vezes nós não conseguimos manter o controle de uma reunião como essa. E nós precisamos estar prontos para isso. Isso não é eu não estou querendo preparar você para reuniões mais extensas e mais longas, porque a nossa programação é terminar num determinado horário. Mas vocês já perceberam, existiram algumas reuniões recentes que nós extrapolamos o horário que nós planejamos. Ou seja, nós estivemos expostos a uma glória, cujo rei dessa glória assumiu o controle definitivo de toda a liturgia e de toda a reunião. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 até o 3, você vai encontrar o rei Salomão, ele constrói o templo. E o primeiro ato da reunião daquele templo é uma consagração. Então Salomão está consagrando aquele lugar de culto. E acontece algo extraordinário. A glória do Senhor invade, toma conta, preenche aquele ambiente, ao ponto de não permitir, e era uma não permissão natural e espontânea. Não havia alguém na porta impedindo que os sacerdotes entrassem, mas os sacerdotes não podiam entrar. Eles não conseguiam entrar. Tamanha era a glória de Deus dentro daquele lugar, dentro daquele templo. Pensa, irmãos, uma reunião, um protocolo, uma liturgia que não acontece da forma como deveria acontecer. Você imagina, o pastor não consegue pregar, o louvor não consegue ministrar, o horário fica bagunçado, quem devia estar dentro adorando está fora contemplando, porque há uma glória densa dentro daquele templo. E a Bíblia diz no versículo 3 ou 2, eu não lembro agora exatamente, 2 Crônicas 7, de que o povo, as pessoas estavam contemplando aquela cena de fora. E eles eram levados a se prostrarem com seus rostos ao chão. E eles estavam se rendendo ao Senhor. Tamanha era a glória de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. A glória de Deus é algo que eu e você não dominamos. Eu e você não conseguimos controlar. A glória tem um dono. A glória tem um rei. E cabe a mim e a você apenas se estabelecer debaixo dessa glória. João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, eu e você que somos salvos por Jesus, eu e você que temos a nossa vida entregue ao Senhor, que entregamos o governo da nossa vida nas mãos dele. A partir desse momento nós já dizemos, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou dizendo, eu não governo mais, agora quem governa sobre mim é o Rei da glória. Porque tudo que nós desejamos é viver imersos nesta glória, expostos a essa glória. E para isso eu preciso entender quem é o Rei dessa glória.
Amém? E eu preciso me entregar a esse rei, a essa glória, a esse domínio, a essa majestade santa que nós acabamos de cantar aqui. Para mim, para eu e você experimentarmos essa glória, nós precisamos renunciar a uma vida de tentativas de governar a si próprio. Nós somos levados a manter o controle da nossa vida. Nós fazemos isso constantemente, sem perceber, na grande maioria das vezes. Mas alguém nascido do Espírito é alguém que é morto para essa necessidade. Alguém que é nascido do Espírito é alguém que vive exposto à glória, é alguém que vive exposto ao Rei da glória. Aquela mesma glória que estava sendo derramada sobre o templo quando Salomão estava consagrando aquele lugar. Aquela mesma glória que Isaías estava contemplando e o levou a ser exposto na sua fragilidade, no seu pecado. Isaías está vendo, os olhos dele estão vendo o rei. Ele diz: os meus olhos viram o rei. Mas antes de ele dizer isso, ele está dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Essa glória, ela muda a nossa realidade, ela muda tudo em nós, ela transforma tudo em nós. Se eu renuncio a mim mesmo, logo eu preciso identificar a quem eu vou servir, ou quem vai governar a minha vida. Eu abro mão do governo da minha própria vida, logo eu abro uma lacuna, e eu preciso que essa lacuna seja preenchida, e ela será preenchida. Alguém vai preencher essa lacuna, alguém vai preencher esse vazio em nós, aberto em nós. Então nós olhamos para Deus, é aqui que nós entramos, com o nosso coração totalmente aberto e vulnerável, e dizemos para Ele: Senhor, Tu és o Rei da glória. O salmista está perguntando: quem é este Rei da glória? Sabe, irmãos, às vezes algumas pessoas fazem algumas perguntas, não porque querem acreditar mais em Deus, não porque querem confiar mais em Deus. Algumas pessoas fazem perguntas: quem é Deus? Mas essa pergunta, ela carrega uma tentativa de descredibilizar quem é Deus. Tipo assim, quem é esse Deus? E essa pergunta, ela está muito fácil aí nas redes sociais, à nossa volta. Ela é muito presente, ela está muito latente. Nós conseguimos ouvir aqui e ali muito facilmente nesses dias. Pessoas tentando desacreditar Deus, tentando descredibilizar o seu poder e a sua glória. Mas o salmista, ele lança a pergunta não nessa intenção: quem é este Rei da glória? Ele está querendo descobrir, ele está querendo conhecer quem é o Rei da glória. E essa pergunta, ela, conhecendo todo o perfil do salmista, nós entendemos que há uma expectativa: quem é esse Rei da glória? É como que ele dissesse: eu quero saber quem é o Rei da glória, eu quero conhecer o Rei da glória. Irmãos, eu não sei se você já parou para perceber, mas Deus, ele se deixa ser testado, ser provado. Malaquias capítulo 3 versículo 10, ele diz: fazei prova de mim. Gideão, quando Gideão é chamado por Deus, comissionado por Deus para libertar o seu povo dos inimigos que constantemente saqueavam assim, o seu povo, levavam as suas colheitas, deixavam o seu povo sem a provisão necessária. Gideão, ele começa a fazer prova com Deus. Deus, eu não estou aqui acreditando completamente de que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Deus chega para Gideão e fala assim: homem valente, Deus é contigo, homem valente, vai nessa tua força. Meu irmão, parece que Deus tem um baita senso de humor. Quando Ele chega para alguém que está intimidado, enfraquecido, desacreditado, como pode alguém ser chamado por Deus, alguém nessa condição ser chamado por Deus? Então Gideão, ele começa a fazer prova de Deus. Deus, vamos lá então, se o Senhor está me chamando, vamos lá, eu quero que amanhã o Senhor me dê uma prova de que o Senhor está me chamando de verdade. Eu quero que amanhã eu vou colocar uma pele de animal, aquela pele vai ter que amanhecer encharcada de orvalho, mas em volta dela, no solo, vai ter que estar seco. Deus foi lá e correspondeu à expectativa de Gideão, a prova de Gideão.
Gideão ainda não estava convencido, ele vai lá e faz mais uma segunda prova. Deus, agora não me leva a mal, mas vamos lá, segunda prova, a mesma pele de animal, agora eu quero ao contrário, eu quero que em volta da pele esteja encharcado e a pele esteja seca ao amanhecer. E ao amanhecer estava como Gideão pediu. Meus irmãos, nós entendemos nessa trajetória tão incrível de Gideão, um homem que sai de um estado de descrédito total, de intimidação absoluta, alguém que estava acuado, intimidado, amedrontado. Ele estava malhando trigo no lagar, e malhar trigo no lagar não é comum. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é um lugar de manipular uva, mas o lagar permitia que, em caso de invasão inimiga, o Gideão pudesse recolher aquele cereal, aquele trigo mais rapidamente, e esconder e preservar a parte da sua colheita. Gideão era um homem amedrontado, mas ele vai se permitindo ser aperfeiçoado na sua fé. Então ele vai acreditando, Deus vai correspondendo às provas que Gideão vai estabelecendo. Então Deus, ele permite ser provado, desde que eu queira acreditar nele. Porque tem pessoas que querem provar Deus, mas para desacreditá-lo definitivamente, para no final poder dizer: eu não disse, eu falei que Deus não ia fazer, que Deus não ia realizar. Essa pergunta do salmista não é essa pergunta, é uma pergunta que carrega a expectativa: quem é este Rei da Glória? E ele mesmo responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E ele pergunta de novo no versículo 10: quem é este, o Rei da Glória? E a resposta vem de novo: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, existe um processo de conhecer esse Rei da Glória. Eu queria que você fosse em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, eu quero repetir, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse texto talvez seja um dos textos que mais nos confronta, porque ele lida com questões que eu e você lidamos no nosso dia a dia. A ansiedade. A ansiedade é a necessidade de produzir resultados imediatos, ou ela pode ser simplesmente a necessidade de produzir resultados, mas ela se agrava quando esses resultados precisam ser produzidos de uma forma repentina e imediata. Irmãos, nós temos algumas palavras aqui que nós vamos destacar. E a primeira coisa é que nós precisamos nos humilhar, e a primeira palavra que começa no versículo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Irmãos, o texto está apontando para uma mão poderosa. O texto está apontando para o Deus poderoso. O texto está apontando para o Deus detentor de todo o poder. O texto está falando sobre o Rei da Glória. E aí, esse humilhar, e ele fala aqui, ainda no versículo 6, no final: para que a seu tempo vos exalte. Qual é o nosso problema? Nós nos autoexaltamos. Então nós não esperamos, nós não nos humilhamos. O que é se humilhar? Porque veja bem, eu não humilho você a isso, é você que se humilha a isso, é eu quem me humilho a isso. É um ato voluntário, é uma ação da vontade do indivíduo. Eu não imponho isso a você, nem você impõe isso a mim. Isso é cada um de nós que escolhemos fazer e viver e experimentar. Humilhai-vos, pois. O texto está ensinando, o texto está desafiando, o
texto está orientando: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhar-se, e aí o texto fala, né? Para que a seu tempo, ou seja, ele está dizendo, primeiro, para mim me humilhar, e segundo, para mim esperar. Eu tenho que me humilhar, e eu tenho que esperar. Eu diria que as duas palavras, elas se tornam sinônimos dentro de um conceito de ansiedade. Porque toda vez que eu me proponho a esperar, eu preciso me humilhar. Por que me humilho ao esperar? Porque ao esperar, eu abro mão da minha expectativa, eu saio do ambiente, da necessidade de eu mesmo produzir os meus próprios resultados, e eu me estabeleço debaixo da potente mão do Senhor. Eu estou dizendo: Senhor, eu me rendo à sua vontade, eu me rendo ao Rei da Glória, eu me rendo ao Deus Todo-Poderoso, e eu reconheço que a minha vontade, ela é falha, então eu abro mão dela, eu me rendo à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Humilhar-se é quebrar o ego, é quebrar o orgulho, é quebrar a tentativa de governar a própria vida. É um desafio absurdo que nós temos pela frente e constantemente. Esse desafio quebra a inclinação do nosso coração em sempre querer assumir as rédeas da própria vida. E esse desafio é duplo. Nós quebramos o orgulho para nos humilhar. Depois nós quebramos outras vezes para esperar o tempo de Deus. Veja que interessante. Eu me humilho. Quando eu me humilho, eu quebro a minha expectativa própria de governo próprio. Mas eu passo por um segundo estágio desse desafio que é duplo, ao esperar. Eu quebro a minha expectativa própria, mas eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu abro mão da minha. Primeiro desafio, agora eu vou esperar o seu tempo. Segundo desafio, o tempo de Deus virá. Amém? Você acredita que Deus é fiel? A gente coloca nos adesivos dos nossos carros: Deus é fiel. Nós colocamos nos bonés, nas camisetas, nas roupas, nas redes sociais: Deus é fiel. Meu irmão, quanto a isso não resta dúvida alguma, Ele é fiel. A pergunta é: você e eu somos fiéis? Talvez a gente tenha que mudar os adesivos dos nossos carros. Eu sou fiel. Nada de corintiano, por favor. Eu sou fiel a Deus. Amém? Por favor, tá? O tempo de Deus, ele virá, porque Ele é fiel, porque Ele é o Rei da Glória, porque Ele nunca falha. Aleluia! E por que quando a gente enfrenta, quando a gente sai por aquela porta, aí a gente começa a enfrentar a semana, segunda-feira, os desafios, os boletos, as broncas, os problemas. Por que eu esqueço disso? Sabe, irmãos, nós nos acostumamos a sermos crentes de domingo à noite. Nós precisamos aprender a ser crente de segunda-feira. Crente de segunda-feira é mais desafiador do que ser crente aqui. Sim ou não? Na segunda-feira nós somos levados a nos humilhar, a lembrar daquilo que eu cantei durante o louvor, da palavra que eu verbalizei durante a canção: Majestade Santa. Por que eu cantei isso ali? Por que nós cantamos essas palavras aqui hoje à noite? Não é apenas um momento da música, não é um momento para descontrair, para preparar para a palavra. Não, faz parte de tudo isso faz parte do culto. É o culto. E a canção, ela precisa refletir aquilo para onde meu coração está apontando, o seu coração está apontando. Porque ao cantar algumas palavras como essa, Majestade Santa, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço a sua soberania sobre a minha vida. Na segunda-feira, com a mesa cheia de boletos, com um monte de problema para resolver, a gente precisa voltar os olhos para o Senhor e dizer: Senhor, a sua majestade
continua. Aquela majestade cantada lá no culto de domingo, ela continua viva aqui na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, em todos os meses, durante todo o ano. Veja, é desafiador. Eu e você precisamos buscar, nos humilhar constantemente, quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, para viver aquilo que professamos aqui nessa reunião, viver durante a semana aquilo que nós cantamos durante o domingo. Nós só vemos a glória de Deus porque Ele, o Rei da Glória, permite. Eu e você não controlamos a glória. Nós não chegamos nesse lugar e nós falamos, agora a glória vai descer aqui. Ou vamos em qualquer reunião, em qualquer liturgia, nos momentos a sós com o Senhor, nós falamos, agora vem. Agora vai. Agora o céu vai descer aqui nesse lugar. Não controlamos isso. Mas isso não significa que eu e você podemos nos poupar, ou precisamos nos poupar de buscar a glória do Rei. Ele permite. Não é por mérito próprio, não é pela performance, não é o tamanho do seu jejum, não é porque você está lendo a Bíblia em um mês inteira, em um mês, não é porque você está jejuando 3 dias só na água, não é porque você está fazendo campanhas de oração, desafios de oração, não é porque você está levantando de madrugada para orar ao Senhor, não é por causa disso que a glória de Deus vem. Ela vem conforme a vontade dEle. Nós precisamos estar na expectativa. Quando virá a glória? Quando será a próxima manifestação da glória do nosso Rei, do nosso Senhor? Ela não é por mérito, mas é por rendição total de coração e por mente. Humilhar-se, esperar no Senhor, se posicionar debaixo da sua potente mão, viver de acordo com a expectativa do céu e não de acordo com a nossa própria expectativa. É preciso lançar sobre Ele, o Rei da Glória, o Deus cuja mão é potente, toda a nossa ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus é cuidadoso. Amém? Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele nunca falha. Ele é perfeito. E quando nós nos humilhamos, nós nos estabelecemos debaixo desse cuidado. E aí, ainda em 1 Pedro, ele fala no final do versículo 5, para que a seu tempo vos exalte. Vos exalte. Haverá um momento, irmãos, depois de nos humilhar, depois de esperar no Rei da Glória, em que nós, sim, seremos exaltados. Isso será no tempo de Deus, mas acontecerá, virá o tempo aonde nós experimentaremos de uma mudança de ambiente, nós experimentaremos uma mudança de realidade, porque eu repito, Ele não falha. Ele não nos chama para nos colocar numa roubada e para nos deixar à mercê e expostos às ameaças e às intimidações. Quando Ele nos convida a experimentar do ambiente de glória, Ele está nos convidando a viver num ambiente que é perfeito em todos os aspectos. É um ambiente pleno, é um ambiente completo. Você tem andado ansioso, preocupado para esse momento de ser exaltado? E o grande problema não é ser exaltado, o problema é quando nós mesmos nos exaltamos. E assim como o ato de humilhar-se, ele não o ato de humilhar-se ele depende de mim, mas o ato de exaltar-se não depende, de exaltação não depende de mim. O ato de humilhar-se cabe unicamente a mim, mas o ato de ser exaltado cabe unicamente a Deus. E eis a diferença. E nós invertemos. Nós humilhamos o outro e nos exaltamos. Você tem andado ansioso e preocupado? Existe um descanso debaixo da potente mão de Deus. Aleluia.
Nós precisamos aprender a descansar. Mas enquanto nós insistimos em tentar manter o controle do governo, da nossa vida nas nossas mãos, nós apenas entraremos num nível de desgaste absoluto e absurdo. Nós seremos consumidos, nós nos cansaremos, nós nos esgotaremos, porque é difícil tentar fazer o papel que cabe somente ao Rei da Glória. Salmo 46, versículo 9, repete uma expressão que nós lemos no primeiro texto, do Salmo 24, e diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor, e aqui a frase que ele repete: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, há uma coisa que nós pensamos de forma equivocada quando se trata de vida com Deus. Há um romantismo. Nós pensamos que a vida com Deus é uma vida isenta de problema, uma vida completamente blindada a dificuldades, e isso não é verdade. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com todos os líderes aqui da igreja, líderes e pastores, e nós falávamos sobre isso. Nós precisamos entender que a vida com Deus ela é muito desafiadora. Nosso chamado enquanto filhos de Deus, discípulos de Cristo, não é um chamado para um spa, para uma colônia de férias. Nós somos chamados para a batalha. Veja, o próprio salmista, ele está fazendo menção disso nos dois textos que nós lemos aqui. Não são os únicos, mas os dois textos que nós lemos, ele faz menção ao Senhor dos exércitos. Lá no 24 ele está dizendo: quem é este Rei da Glória? E ele fala: ele é o Senhor dos exércitos. Aqui no versículo 9 do capítulo 46, ele está dizendo de novo: o Senhor dos exércitos está conosco. E algo interessante, e em particular me chamou muito a atenção, que é o começo do versículo 9, ele diz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Você é alguém que tem vivido em guerra? Pastor, você acabou de falar, nós somos chamados para batalha. Ok, mas existem dois tipos de guerra que nós podemos nos envolver. É a guerra, é o combate. Lembra de Paulo, quando ele está prestes a partir, ele está dizendo: combati o bom combate. Se tem o bom combate, tem o combate, o mau combate. Ou seja, existem tipos de guerras que nós nos envolvemos durante a vida e que serve apenas para drenar as nossas energias e comprometer muitas vezes até a nossa própria eternidade. Então a questão aqui é: que tipo de guerra nós estamos travando durante a nossa vida? É a guerra que nós somos chamados para guerrear? Ou é uma guerra que eu inventei, que eu criei, porque eu decidi governar a minha vida, porque eu decidi controlar a minha vida, porque eu decidi simplesmente não me humilhar, porque eu decidi simplesmente não esperar o tempo de Deus. Então eu assumi o controle da minha vida, as rédeas da minha vida, e eu assumi guerras desnecessárias por conta disso. Então eu volto a perguntar: que guerra você está enfrentando hoje? As guerras que nós lidamos na caminhada com Deus, essas guerras elas servem para nos forjar, para nos fortalecer. É aquela guerra que você passa um tempo, você olha para trás e você fala assim: nossa, eu não sou mais igual, eu não sou mais o mesmo. Hoje eu sou capaz de suportar algo que eu nem sequer cogitava suportar e enfrentar lá atrás. Então esse tipo de guerra nos tira de um nível, de um patamar, e nos coloca num outro nível, num outro patamar. Veja, é o cumprimento do texto que nós lemos há pouco aqui: para que a seu tempo vos exalte. Mas por que tem que ser no tempo de Deus? Nós não entendemos o tempo de Deus, porque quando nós queremos controlar a própria vida, nós estamos nos meios das batalhas e nós não queremos permanecer
nós não temos a paciência para esperar, para perseverar. Então nossa tentativa, a tendência nossa é atropelar as coisas, é dizer para Deus: Deus, não dá mais, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. Enquanto Deus está lá no seu alto sublime trono, está dizendo: segura, calma, eu não permito que você passe por situações que você não possa suportar. Eu tenho um propósito, eu estou trabalhando. Nós falamos sobre Jó recentemente, quando nós lançamos um olhar pontual sobre a trajetória de Jó, que foi um homem que perdeu tudo que tinha. Nós podemos olhar e dizer: esse cara fracassou, ele faliu, Deus abandonou ele, Deus esqueceu dele. Mas nós, quando nós lançamos um olhar macro, nós entendemos o começo da trajetória e o final da trajetória de Jó. Quando você lê os 42 capítulos do livro de Jó, você vai entender que na verdade Deus não falhou coisa nenhuma, Deus permaneceu soberano, o Senhor estava ali, a mão potente de Deus estava sobre a vida de Jó. A potente mão estava agindo, continuava agindo, ainda que pontualmente isso não fosse claro para algumas pessoas, mas Deus estava com a sua soberana vontade em plena atividade. Deus não dormiu, Deus não esqueceu, Deus não abandonou, Deus permaneceu ativo, vivo. E aí o versículo 10 do Salmo 46 está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos às vezes de um chacoalhão. Vira para o teu irmão aí, e se você tiver liberdade, fala para ele: fica quieto. Fica quieto. É o que diz na versão linguagem de hoje, atualizada e revista: fica quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem está falando isso aqui? Sabeis que eu sou Deus. É o Deus que está expressando isso. Fica quieto, aquietai-vos, deixa eu mostrar o meu poder, deixa eu mostrar minha vontade, deixa eu manifestar minha glória, deixa eu ser conhecido por você. Espera, aquietai-vos. E nas nossas guerras, irmãos, nós temos dificuldade em nos aquietarmos. Muito pelo contrário, nós vivemos numa inquietação, numa perturbação de espírito. Sempre estamos ansiosos, preocupados. E eu falei algo aqui esses dias numa pregação, acho que foi no Ativando a Visão, falei aqui também, mas sobre a ansiedade. A ansiedade é meramente a expressão de uma pessoa que é movida por medo. Ela vive debaixo de medo, ela vive debaixo da apreensão, ela vive debaixo da pressão, da intimidação, vive acuado. Meu Deus, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? O que vai acontecer? E aí vira uma turbulência, são as guerras desnecessárias. E Deus está dizendo para mim e para você: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou o Rei da glória. Conheça o meu poder, conheça a minha vontade, conheça o meu cuidado, conheça a minha provisão, conheça a minha presença. Aquietai-vos. Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos está com você. Por que Deus está falando isso, meu irmão? Porque Ele sabe. Ele sabe das suas guerras, Ele sabe das nossas guerras. Às vezes nós achamos que Deus se perdeu. Deus dormiu um pouquinho a mais lá, esqueceu de mim. Deus está olhando para outro lado. Deus está olhando para outros problemas. Tem mais problemas piores, maiores do que os meus. Deus não está nem aí para os meus problemas. Não, Deus está atento. Nada escapa ao seu olhar, ao seu cuidado. Ele só está dizendo para você: aquietai-vos, espera, conheça o poder do Rei da glória, se submeta a essa vontade suprema, a essa majestade santa. Viva debaixo de uma provisão que você não tem noção de que é possível acontecer. Mas aquietai-vos,
essas guerras internas, elas trazem essa turbulência que nos tira do lugar, nos tira da presença, porque Deus resiste a um coração orgulhoso e soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça ao humilde. Aquietar-se é diminuir a expectativa própria. Estou falando que você não tem que ter expectativa, não é, que você não deva ter sonho, não é disso que eu estou falando. Estou falando das expectativas de governar a própria vida, da necessidade de manter o controle da própria vida. É disso que a palavra está dizendo. É sobre isso. Aquietar-se significa diminuir quanto a isso, e diminuir em relação a essas necessidades de manter o governo da própria vida significa que Deus vai crescer em mim, em você, em nós. Significa que a sua vontade, o seu poder, que o peso dessa glória, ela será muito mais percebida, sentida, desfrutada, é a palavra que melhor define isso, por cada um. Aquietar-se é diminuir, é deixar toda a intenção de sempre querer assumir o controle da própria vida nas mãos de Deus, é reconhecer que Ele é Deus, é saber que Ele é Deus. Aquietar-se significa silenciar a voz de um coração enganoso. Você ouve muito o seu coração? Isso é um perigo muito grande. Nosso coração é enganoso. Nós tendemos a seguir um caminho mais fácil, mais confortável, mas no entanto um caminho que nos leva à perdição. João 3, versículo 30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Vá lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, já quero chamar o pessoal do louvor para se posicionar aqui. Tiago 4, versículo 6, nós vamos ler até o 10. É o texto que eu mencionei há pouco. Nós vamos ler alguns outros versículos. Antes, Ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, olha só, de novo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, de novo, e Ele vos exaltará. Quantas verdades preciosas aqui nesse texto. Não vamos poder falar sobre todas, mas eu quero extrair algumas aqui. A primeira, eu falei sobre Deus resistir aos soberbos e dar graça aos humildes. Depois ele fala que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Depois ele fala para a gente se achegar a Deus, e Ele vai se chegar a nós. E ele fala, e aqui que eu quero dar uma ênfase: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Presta atenção. Duplo ânimo, ânimo dobro, dependendo da versão. Está falando de um coração que se divide. Está falando de um coração que ainda não assumiu uma posição, não definiu uma posição. Eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Vós de duplo ânimo, purificai os corações. Veja, o duplo ânimo, o coração dividido, é um coração impuro. Presta atenção. É um coração impuro. Quando nós somos chamados a nos humilhar, a nos aquietar, a nos render, a nos entregar, nós somos desafiados a nos limpar de qualquer necessidade ou de qualquer inclinação a adorar qualquer outro Deus, inclusive a nós mesmos. Pastor, quando é que eu adoro a mim mesmo? É quando eu
insisto em governar a minha própria vida. Porque quando eu assumo o controle da minha vida, eu estou dizendo para Deus: o Senhor não é capaz de governar a minha própria vida, eu sou capaz. Ou eu digo: eu não confio completamente no Senhor, eu confio em mim. Você entende? Coração, ânimo, duplo ânimo, coração dividido, é um coração impuro. Nós precisamos ser purificados nisso. E antes de criticar qualquer outra denominação por conta da idolatria, é preciso que eu e você olhemos para dentro de nós, e nós vamos ser surpreendidos, porque lá dentro nós vamos encontrar outros ídolos. Nós só não falamos para os nossos irmãos que esses ídolos eles estão lá, mas é o ídolo do ego, da vaidade, da soberba, é o ídolo da tentativa de governar a própria vida. Sempre que nós não nos rendemos, esses ídolos eles estão sendo idolatrados, e essa é a pior idolatria. Vamos definitivamente passar uma régua nesse discurso que o povo evangélico tem criticado denominação X por conta da idolatria. Meu irmão, a idolatria está aqui dentro, muito mais do que eu e você imaginamos. Sempre que nós viramos as costas ao Rei da Glória, ao Senhor dos Exércitos, e decidimos nós mesmos travar as nossas próprias guerras sozinhos, sem a presença do Senhor dos Exércitos, toda vez que eu decido manter o controle da minha vida nas minhas mãos, eu estou erguendo altares idólatras no meu coração. Eu estou mantendo um coração duplo. Eu estou mantendo um coração impuro. E aí ele continua: senti as vossas misérias. Esse texto, esse trecho daqui para frente, do versículo 9 para frente, é pesado, porque é o tipo de texto que nós não gostamos de ler, mas é necessário ler. E é um desafio para mim e para você. Ele está dizendo: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Negar a si mesmo é reconhecer a incapacidade de conduzir a própria vida. Esse é o lugar que eu e você precisamos chegar. Deus, eu não sou capaz. Eu não tenho a menor condição de governar a minha vida, a minha própria vida. Eu preciso da sua vontade. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do Rei da Glória e da glória do Rei na minha vida. Os soberbos fazem isso. Os orgulhosos insistem em governar a sua própria vida. Mas é preciso negar a si mesmo. Aquele que se humilha sente as próprias misérias. Às vezes nós precisamos sentir as próprias misérias. Senti as vossas misérias. Você já sentiu as próprias misérias? O que é isso? É quando nós nos deparamos com a nossa realidade, que muitas vezes é cruel. Porque existe, irmãos, uma vida que ela é visível aos demais. Eu estou olhando para você, você está olhando para mim. E nós temos uma limitação, a nossa capacidade é limitada em contemplar a realidade de fato. Mas existe um Rei, o Rei da Glória, cujo olhar ele penetra profundamente na nossa alma. E ele não deixa passar nada, ele está contemplando constantemente, ele está vendo as nossas misérias. E nós, quando estamos expostos a essa glória, nós somos levados naturalmente, espontaneamente, a chorar, a lamentar as nossas misérias. Senhor, como eu pude fazer isso? Meu Deus, como eu fui capaz de falar, de pensar, de cometer tal atrocidade? E eu estou falando do pecado. Já percebeu que nós não temos o hábito de constranger o nosso coração quando nós pecamos? Nós pecamos e está tudo bem. Eu vou lá, peço perdão, ajoelho na presença de Deus. Deus, eu pequei contra ti. Mas isso não causa um constrangimento, não causa um choro, não causa um lamento das misérias.
preciso permitir que o Senhor penetre fundo nas nossas realidades, irmãos. E a única forma disso acontecer é quando nós nos humilhamos perante o Senhor. É quando nós dizemos para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele que se humilha alcançará graça. Aquele que se humilha sente as próprias misérias, lamenta, chora por ter se encontrado numa situação tão deplorável. Meu Deus, como assim? Como eu pude fazer isso? Como eu pude pensar isso? Como eu pude ir naquele lugar? Como eu pude pegar aquilo que não era meu? Enfim, é preciso. Esse processo de renúncia sempre será doloroso e extremamente desconfortável, sim. Mas o humilhar-se nunca será um ato isolado. Não para no humilhar-se. Em seguida vem a parte em que nós seremos exaltados por Deus, não por nós, mas por Deus. Lucas 14, versículo 11 diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos ficar de pé. Nós precisamos ter uma experiência com o Rei da Glória, irmãos. Nós precisamos ter uma experiência com a glória do Rei. Nós precisamos entrar nesse ambiente. Quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando de música. Porque a palavra adoração, vou repetir o que eu preguei domingo passado, a palavra adoração é a palavra proskunels, é rendição, é entrega. Adorar é se entregar. São esses que o Pai procura. Deus está em busca. Deus está à procura dessas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A glória do Rei está à disposição de cada um de nós, mas nós precisamos entrar nela com o nosso coração quebrantado. Muitas vezes chorando as nossas misérias, muitas vezes reconhecendo: Senhor, me perdoa, porque eu me acostumei com o pecado. Para mim o pecado se tornou fácil, se tornou normal. Ainda o pecado é atraente, eu ainda sinto prazer, eu ainda busco o pecado. Senhor, eu preciso da sua glória, porque eu sei que a sua glória me transforma, porque eu sei que a sua glória me muda por completo. Nós precisamos buscar essa experiência, irmãos, essa experiência com o Senhor.